O presidente Lula, ele já vem falando reiteradas vezes que ele não toleraria qualquer tipo de ataque em relação ao Supremo Tribunal Federal, de que falar mal do Supremo Tribunal Federal significa atentar contra o judiciário como um todo, a democracia como um todo, mas depois que ficou mais claro que realmente vai vir alguma sanção por parte dos Estados Unidos, a pessoa do ministro, não ao Poder Judiciário brasileiro, não à República Brasileira, pelo menos por enquanto, né? Porque os Estados Unidos realmente, quando é necessário, eles impõem sanções comerciais, por exemplo, colocam embargos, como é o caso dos embargos sobre Cuba, como é o caso de algumas restrições que já fizeram em relação à Rússia, em relação à Venezuela. Então, os Estados Unidos pode sim, em momento futuro, a depender do comportamento da República Brasileira, tomar uma decisão em relação ao Estado brasileiro. Mas, por hora, o que a gente vê dos Estados Unidos é repressão, é repreenda, é sinalização sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Mas ele hoje exerce um cargo e ele, de acordo com a posição americana, excedeu o seu poder quando determinou a suspensão de perfis de americanos e decidiu que essa suspensão deveria acontecer dentro de plataformas americanas. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele extrapolou o poder dele porque saiu da jurisdição que é o território brasileiro, que é onde a lei pode alcançar, a lei brasileira pode alcançar, né? E detalhe, o governo americano também especificou que o ministro Alexandre de Moraes fez essas ordens fora do procedimento correto, definido em Tratado Internacional Brasil e Estados Unidos, que deveria ter sido por meio de carta rogatória. O ministro ele passou um ofício, e não é tão simples assim, para que o Poder Judiciário brasileiro acione o judiciário americano, fazendo determinações, existe um tratado que define que deve ser por meio de carta rogatória, que é um outro instrumento jurídico. Não é simplesmente um ofício. Então, agora que ficou bastante material, né, materializou-se aquilo que no início teve um aspecto ali de especulação de que haveria aplicação da lei Magnitsky aqui dentro do território brasileiro, né, a pessoas brasileiras, agora que já ficou mais materializado, aí o governo brasileiro decidiu tomar as dores. Acionou a chancelaria brasileira para que começassem conversas junto à chancelaria americana, e não há em nenhum lugar, tá, nenhuma lei dizendo que a PGR, o Itamaraty deve ser movido para proteger pessoas. Então, tem uma série de problemas aí nesse próprio acionamento do Itamaraty brasileiro, mas Lula assim o fez. E aí algumas pessoas vinculadas ao governo começaram a dar recados de que o governo brasileiro não aceitaria isso barato, começou-se a municiar a imprensa para estatal de que trata-se de um ataque à soberania brasileira, o que é uma mentira. Só que isso não está tirando a força dessa mobilização dos Estados Unidos. E aí agora ele decidiu tomar as dores e fazer essa defesa. Sinceramente, ele está no papel dele, ele é um político. E ele está fazendo a defesa de uma outra pessoa que atua politicamente. Não deveria ser assim, mas o é. Então ali ele sinalizou. Na política, a gente vê sinais o tempo inteiro. Então, ele deu um sinal, um afago para o ministro Alexandre de Moraes, que é uma pessoa que tem uma série de relatorias ultra estratégicas do interesse do PT e do interesse de Lula. Agora, por exemplo, a denúncia que abriu-se contra o deputado Eduardo Bolsonaro, sob a acusação de que ele está atentando contra a soberania brasileira e está contribuindo para um golpe violento contra o Estado Democrático de Direito, quem está nessa relatoria é o ministro Alexandre de Moraes. Então é uma pessoa estratégica para o PT, é uma pessoa estratégica para Lula e por isso deve ser afagado. Por mais que seja super próxima, super íntima, talvez até podemos usar a palavra promíscua, a relação de Lula com algumas figuras, né, do Supremo, a gente sabe que quando começa a ameaçar a si mesmo, existe um abandono. Então, daqui para frente, a gente vai ver novas ações vindas dos Estados Unidos de uma forma mais concreta, e aí eu fico curiosa para saber até que ponto que Lula vai dar sinais de apoio ao ministro. Porque na hora que começa a atacar, a ameaçar a si mesmo, o barco começa a afundar e os ratos caem fora. A gente vai ver isso acontecer aqui.